Deus é manso e humilde. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu estava refletindo aqui na Palavra de Deus, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 11. E ali no verso 28 a 30 tem a famosa passagem que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Inclusive, lendo esse texto assim, meditando, eu pensei que daria para fazer uma semana de oração assim a respeito desse texto, comparando o que Jesus ensina aqui nesses versos 28 a 30, com aquilo que vem previamente no Evangelho de Mateus, do capítulo 1 até o capítulo 11, verso 27. Daria para dividir esses capítulos em 8 partes e fazer 8 sermões a esse respeito, tentando entender, quem é Jesus, o que é estar cansado, sobrecarregado, o que é ser aliviado por Ele, o que é tomar sobre nós mesmos o jugo dele e aprender dele em função da sua mansidão e humildade de coração. Assim se encontra descanso para a alma e se entende que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, mas claro que aqui não é o momento de fazer uma semana de oração sobre esses temas, Mas pensei que daria para fazer. Inclusive, eu tô com vontade de fazer alguma semana de oração com vocês aí no futuro, em algum momento, tá? Não sei se eu vou conseguir fazer, mas seria legal fazer. Mas, independentemente disso, refletindo aqui um pouco sobre esse texto, eu pensei um pouco nessa velha questão assim da unidade entre Cristo e Deus, ou da divindade de Cristo, a unidade entre o Pai e o Filho, etc. O que não implica nenhuma polêmica contra a presença do Espírito Santo nesta mesma unidade. Mas existem muitas questões bíblicas assim falando da unidade entre Pai e Filho, Então, por exemplo, João capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. João capítulo 14, quem viu a mim viu o Pai. E em muitos momentos Jesus fala coisas do tipo, o filho nada pode fazer de si mesmo, mas faz o que vê o pai fazer. E é muito interessante assim, entender que em Cristo a gente enxerga a Deus. E Deus não pode ter características que Cristo não tenha, e Cristo não pode ter características que Deus não tenha, pelo menos em sentido geral. E as únicas exceções que podem ser admitidas em relação a esse tipo de coisa tem que ver com a humanidade de Cristo, uma vez que Deus não é humano. Então pode haver coisas que Cristo experimenta e vive e que Deus não é, Tem que ver com esses aspectos referentes à encarnação, ao sofrimento, à vida, à morte, ressurreição e tudo mais, que são questões um pouco complicadas de serem aplicadas a Deus, vamos dizer assim. Por exemplo, Jesus, enquanto encarnado, tem um corpo humano. Deus tem um corpo humano? A resposta é provavelmente não, Jesus mesmo vai ensinar sobre isso, em João capítulo 4. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, nesses aspectos, pode-se fazer uma diferenciação entre Cristo e Deus, e na verdade a distinção mais específica seria entre a humanidade de Cristo e a divindade do próprio Cristo, que é idêntica à divindade de Deus, Porque Cristo é Deus, e Deus feito homem e encarnado. Enquanto o Pai não se fez homem e não encarnou, e aí nesse aspecto vai haver uma diferença entre o Pai e o Filho, em termos da divindade, o que existe é a unidade, porque eu e o Pai somos um, ensinou o Filho de Deus. E inclusive disse, quem vê a mim vê o Pai. Interessante, nesses aspectos
da retórica, da linguagem, que está muito na base, né, das discussões sobre a doutrina da Trindade e tudo mais. Agora, o pensamento que me ocorreu tem que ver com essa ideia de Cristo ser manso e humilde de coração, e se isso pertence à humanidade de Cristo ou também à sua divindade. Em outras palavras, Deus é manso e humilde? Essa é uma pergunta interessante porque existem algumas coisas na Escritura que pelo menos dão a impressão para muitas pessoas assim que Deus não é nem manso nem humilde. Tá? E aí, caso a gente fosse concluir que Deus não é manso nem humilde, a gente teria que concluir que essas características pertencem à humanidade de Cristo e não à sua divindade. Eu vou propor o contrário, eu vou propor que Deus é manso e humilde, mas o desafio que surge quando a gente pensa sobre esse assunto tem que ver com algumas coisas, assim. Por exemplo, o que seria talvez o contrário da mansidão em Deus, né? E o que vem à minha mente assim é um pouco da discussão sobre a ira de Deus, né? A ideia de que Deus se indigna, de que Deus arquiteta vingança, de que Deus pune, de que Deus condena e coisas desse tipo. E a Bíblia é cheia, né, de revelações a esse respeito. Então, Deus ele tem todas essas características. E será que elas implicam que então ele não é manso? Ele não é tranquilo? Algumas pessoas na história do cristianismo elas tentam resolver esse tipo de dilema apontando para uma suposta contradição entre Antigo e Novo Testamento, né? Porque a ira, a condenação, sei lá o quê, esses aspectos, entre aspas, negativos de Deus estariam mais no Antigo Testamento do que no Novo. Mas isso não é exatamente verdade, né? O Novo Testamento vai ensinar, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Diz a carta aos Hebreus que é Novo Testamento mesmo. E você tem no livro do Apocalipse, em muitos outros pontos da Bíblia, mesmo no Novo Testamento, indícios de que Deus, sim, se indigna contra o pecado, sim, se ira contra o pecado, sim, ele vai punir e destruir o pecado e etc. Inclusive, a culminação da mensagem do Novo Testamento passa por isso, né? Até para depois poder existir novo céu e nova terra, onde tais coisas não mais existem. Mas para que elas não existam, tem que haver juízo e punição e destruição sobre elas. Então, se isso implica que Deus não é manso, então isso não é uma coisa, um problema só do Antigo Testamento. Então Deus não seria manso em função de tais realidades. E em relação à questão da humildade, você tem assim um pouco da noção de que Deus ele demanda adoração, reconhecimento, que não se tome o seu nome em vão, que se coloque ele acima de tudo. Então é para amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? É um pouco do resumo da lei de Deus, da mensagem de Deus, da palavra de Deus. E tá lá Deus se colocando em primeiro lugar acima de tudo, e isso não parece muito humilde para algumas pessoas, né? Essa demanda por adoração, reconhecimento, obediência, louvor e tudo mais, assim. E ok, eu acho que são questões interessantes, assim. Em ampla medida, eu entendo que as pessoas que concluem que Deus não é manso e humilde em função das coisas que aqui estamos tratando, elas fazem uma leitura equivocada desses aspectos. Porque eu entendo que essas características divinas elas não estão em contradição com uma possível mansidão e humildade. Porque essas coisas elas pertencem a duas esferas importantes que precisam ser reconhecidas e que contextualizam a justiça de Deus em agir como ele age
vamos dizer assim, de forma veemente contra o pecado, e também justificam a importância que Deus dá a si mesmo, vamos dizer assim. E que não impliquem a ausência de mansidão ou humildade. E aí é interessante a gente parar para pensar. Às vezes, unir características complexas, diferentes em uma mesma pessoa, não é uma coisa muito fácil. E a gente pode ver isso, inclusive, nos próprios seres humanos. Pensem assim nas nossas qualidades e nos nossos defeitos. Às vezes é difícil coadunar que a gente é uma pessoa só. Porque às vezes parece que os nossos defeitos poderiam negar as nossas qualidades, ou as nossas qualidades poderiam negar os nossos defeitos. E é difícil entender que em uma mesma pessoa convivem, né, o bem e o mal, o defeito e a qualidade. Deus, em tese, ele não tem defeitos, mas ele tem características que, em contato com os defeitos do pecado, vamos colocar assim, eles venham a ser exercidos de uma forma que não seriam exercidos caso o pecado não existisse. Isso faz toda a diferença na discussão sobre uma suposta mansidão ou humildade em Deus. Então, vamos trabalhar com uma seguinte hipótese. Adão e Eva não vão comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, e não vão trazer sobre si e sobre a sua descendência o pecado e a morte. Muitas dessas coisas que nos parecem negativas na ira de Deus ou na demanda de Deus por adoração exclusiva e etc. e tal, o contexto que nos parece negativo em relação a essas coisas desapareceria completamente, sem que Deus deixasse de ser Deus por nenhum minuto, por nenhum segundo, por nenhum milésimo de segundo. E em função da não queda, da não existência do pecado, aspectos mais negativos da justiça de Deus em contraposição ao pecado e por demandar adoração e reconhecimento não existiriam, né? Porque em função da não queda, não há pecado contra o qual Deus se ira, e não há uma desconexão entre Deus e a humanidade para que Deus demande que a humanidade o sirva e o adore acima de tudo e de todos e etc. e tal. Se você elimina o problema do pecado, você elimina a impressão negativa que a gente pode ter a respeito de Deus em função da sua ira ou da sua demanda por adoração e reconhecimento, louvor e etc. e tal. O que implica dizer que Deus, ele manifesta essas características num contexto negativo em função da existência do negativo. Uma vez que você elimina o negativo, essas coisas todas elas deixam de se manifestar. Mas Deus não deixa de ter as características que ele tem. Deus, mesmo que o pecado não existisse, ele permaneceria sendo um ser perfeito, santo, justo e bom. Tá? Isso implicaria que, caso o pecado existisse, ele manifestaria juízo contra o pecado. Isso seria uma manifestação de um atributo hipotético, que não iria se manifestar em realidade, porque o pecado não existiria em realidade, mas sempre existiria em Deus a justiça, que demandaria que ele se indignasse contra o pecado caso algum pecado existisse. E que ele demandasse adoração caso alguém deixasse de adorá-lo. Porque Deus tem a consciência plena de ser a fonte da existência e de, em função disso, merecer se relacionar com a sua criação, deixando clara a diferença entre ele como criador e as criaturas como seres criados. Tá? E não há egoísmo, maldade, malícia, dolo, engano da parte de Deus em se diferenciar da criação. Então, não há dificuldade com a ideia de que Deus, ele tem essas características, ele merece adoração, reconhecimento, louvor, glória, não há maldade, pecado, dolo nisso. E
a ira de Deus que se manifesta contra o pecado é uma função do pecado, que só existiria em potencial e não em realidade caso o pecado não existisse. E aí a gente pode pensar um pouco em questões assim. Se você elimina o pecado do horizonte, mansidão e humildade pertencem a Deus. Por exemplo, vamos dizer assim que o pecado não existisse. Que espécie de vida nós viveríamos? Certamente uma vida mais mansa do que a gente vive na luta cruel do mundo cruel, pecaminoso. Uma das funções de que a gente não tem uma vida assim muito mansa em alguns contextos é a necessidade de luta em função da realidade do pecado, a luta pela sobrevivência, a luta pela prosperidade, a luta contra o processo de envelhecimento, adoecimento e morte, a luta contra os próprios elementos malignos e ruins da sociedade humana, e etc. e tal, que contextualizam a vida corrida e maluca que todo mundo vive. Se tais coisas não existissem, nós viveríamos uma vida mansa. O que implica dizer que o ideal de Deus é uma vida mansa. Porque isso é uma característica que está presente em Deus, na lei de Deus, na vontade de Deus para com a criação. E isso é um espelho daquilo que existe em Deus mesmo. Vamos dizer assim, que Deus é um cara tranquilo. Acima de qualquer ira momentânea que ele possa ter em relação ao pecado. Às vezes a linguagem bíblica da ira de Deus ela é meio pesada, assim, né? Em relação, inclusive, a ideias de que Deus vai ficar eternamente irado e torturando as pessoas no inferno. Graças a Deus aqui na nossa comunidade a gente entende que esse entendimento ele é falho por várias razões bíblicas. Mas nem todo cristão entende as coisas da mesma forma como a gente. Mas a gente não deveria ter dificuldade com a noção de que a ira de Deus ela pertence a um momento que tem que ver com o pecado, com o surgimento, manifestação e destino do pecado. Uma vez que Deus conduzir o destino do pecado, aquilo que deve ser, que é a sua destruição, Deus volta a ser uma pessoa bastante tranquila, né? Como nunca deixou de ser. Simplesmente se manifestou uma ira de Deus que não se manifestaria em pecado em função da existência do pecado. Então, a mansidão ela é uma característica mais constante de Deus do que a ira, né? Porque ela estava presente em Deus antes da existência do pecado, ela existirá em Deus depois que o pecado for eliminado, enquanto a ira de Deus em função do pecado só existe enquanto o pecado existe. Enquanto o pecado não existe, ela existe só como potencial e não como algo real. Então não há problema nenhum em dizer que Deus é manso e tranquilo. E a coisa da humildade é uma coisa interessante, assim. A humildade, ela não implica numa, sei lá, numa ideia de falsa humildade, não era bem falsa humildade que eu queria falar. De uma diminuição de si mesmo, da sua importância e etc e tal. Por exemplo, a pessoa que é humilde não quer dizer que ela tem baixa autoestima. Quer dizer que ela tem noção da sua posição em relação às demais coisas. E ela trata as coisas com bom senso, com sensatez, com tranquilidade. E Deus, a despeito de ter a importância maior em função de tudo que existe, por ser a fonte de tudo o que existe, acredito eu que ele tem a característica de autoconsciência, tranquilidade, etc., que acho que implica um pouco a humildade, né? E a própria ideia de que Jesus é manso e humilde, e ele é um com o Pai, implica que há mansidão e humildade no Pai. A gente pode ter um pouco de dificuldade de enxergar, especialmente em que essa humildade implica. A gente gosta de ver Deus como esse ser glorioso, que merece e demanda adoração, louvor e tudo mais. Mas isso não necessariamente é uma coisa não humilde, uma vez que essa seja uma característica essencial da própria natureza de Deus humilde, que inclusive em função da humildade merece adoração, louvor, reconhecimento e tudo mais. Além de em função da sua bondade, do seu amor, do seu poder, da sua sabedoria e tudo mais. Então, em função também da sua humildade, ele mereceria
tanto louvor quanto em relação a qualquer outra das suas boas características. Então eu creio que não há nenhum tipo de contradição entre mansidão e humildade e essas questões todas que a gente bateu esse papo aqui. Uma questão bem interessante, tá bom? Espero que você tenha se beneficiado das minhas reflexões e a gente se fala e a gente se vê. Até o próximo vídeo, se Deus, manso e humilde, quiser. Um abraço.